Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou a professora Daniele Lozano e, juntamente com a professora Maria Fernanda Vilhena Mafra Bazon e a professora Carla Carolina Vicente de Souza, nós escrevemos um trabalho, né, que se chama Avaliação em Larga Escala, Análise das Licenciaturas em Ciências da Natureza e Matemática no Brasil. Nós três somos professoras do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos, do Campus Araras, dessa instituição, que é uma instituição federal aqui no Brasil. Para a gente dar um primeiro panorama do nosso trabalho, vou falar um pouquinho de um contexto histórico, né, de avaliação em larga escala aqui no Brasil. E a gente sabe que as avaliações em larga escala, elas não são realizadas, né, somente no Brasil, a gente tem, né, avaliação em larga escala em nível mundial, como, por exemplo, né, a prova do PISA, e que ela ocorre com estudantes de 15 anos, em nível global, e para poder inferir sobre como esses estudantes, né, estão em seu aprendizado. No Brasil, a gente tem diversas avaliações em larga escala que têm, né, como objetivo avaliar tanto a educação básica como o nível superior. Então, para o nosso trabalho, nós vamos tratar dessa avaliação do ensino superior, né. Na década de 90, o país teve uma forte influência de alguns organismos internacionais, como o CDE, Banco Mundial, que investiram na educação do Brasil, e para isso, então, foi necessário aprimorar, né, a escolarização da população. A gente tinha uma taxa de analfabetismo bem elevada, e aí, então, passamos a ter várias avaliações em larga escala ocorrendo em todo o território nacional, tá? Uh, e na década de 90, a gente teve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação aqui no país, que deu, então, um direcionamento de como é organizado o ensino até hoje, né, que a gente tem. Bom, na década de 90, a gente também teve, então, a instituição, tá, do Exame Nacional de Cursos, que no país ficou conhecido como Provão. Ela era uma prova direcionada aos estudantes do último ano de graduação, era uma prova padronizada, e a nota do curso, né, era dada exatamente pela pontuação que aquele estudante tinha naquele exame. Então, ele realizava uma prova conteudista, né, teórica, sobre a sua graduação, né, os conteúdos da graduação. E aí, o curso recebia a sua nota. Logo, isso, né, começou a receber fortes críticas de toda a comunidade acadêmica, porque também na década de 90 a gente teve uma grande expansão, né, dos recursos financeiros públicos sendo direcionados para instituições privadas. A gente teve uma expansão grande, né, de instituições privadas de ensino superior no país, e com isso, então, essas instituições privadas passaram a oferecer o que era chamado de cursinho preparatório para a realização do provão, para que, então, essas instituições recebessem notas altas, né, e aí a propaganda toda sobre como esses cursos eram bons em detrimento de universidades públicas, né, instituições públicas. Então, em 95 foi o último ano que foi realizado o provão, e aí, então, a gente passa a ter, em 2004, né, 2003 foi o último ano do provão, e aí em 2004 é instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e para esse Sistema Nacional de Avaliação, a gente tem um tripé agora, né, para a avaliação da educação superior. Então, esse tripé, ele é formado pela avaliação da instituição de ensino, né, então tem uma avaliação interna, né, dos cursos de graduação, também pela organização, né, inclui o seu corpo
docente, material didático que é oferecido, e também tem uma avaliação estudantil. Continuamos com uma avaliação estudantil, agora realizado por meio do ENAD. Então, o ENAD, ele vem, né, como um dos tripés do Sistema Nacional de Avaliação de Educação. Então, o ENAD, ele tem um novo formato, né, ele é também uma prova, também é direcionada aos concluintes, porém, ele é uma parte do que é constituído, né, a nota do curso. Então, nosso trabalho é discutir exatamente o ENAD, né, que é uma avaliação, e alguns autores, eles discutem bastante que a forma com a qual é realizado o curso de graduação dos alunos influencia na nota que ele tem no ENAD. Então, alguns autores discutem sobre o ensino EAD, que é o nosso ensino à distância, como que ele é ofertado, a sua forma, né? Os alunos que ingressam via EAD, que estão na educação superior, cursando um curso EAD, geralmente são estudantes, geralmente são pessoas de uma renda um pouco mais baixa, que precisam trabalhar para poder estar no ensino à distância. O ensino à distância nós temos tanto em instituições públicas quanto em instituições particulares. Os nossos dados nos mostraram que a maior parte dos estudantes que estão em AD estão em instituições privadas, né, particulares. Por outro lado, as instituições públicas, elas têm maior quantidade de alunos no curso presencial. Então, nós analisamos as licenciaturas em ciências biológicas, em física, em química e também a licenciatura em matemática. Então, um primeiro apontamento que a gente tem é que, quando se trata, né, desses cursos de licenciatura na modalidade presencial, nós temos a maior quantidade, né, fica em torno de 90% dos estudantes estão matriculados em instituições públicas. Eles estarem matriculados nessas instituições públicas no momento do ENAD significa que eles são concluintes, né? Não significa que esses matriculados estão em maior totalidade nessas instituições, mas essas instituições possuem a maior quantidade de matriculados concluintes, né? Porque matriculados a gente tem as pessoas que estão, né, do primeiro até o último ano compõem a matrícula de um determinado curso. Aqui, quando a gente fala que a maior porcentagem está matriculada num curso presencial, é no momento, né, somente o contingente de concluintes que a gente tem naquele momento, matriculado no curso. E os que a gente tem na modalidade EAD, ensino à distância, estão, na maior parte, em instituições privadas, né? A gente tem alguns autores que discutem sobre a permanência dos estudantes, o quanto é importante a gente ter as políticas de ações afirmativas no país, que elas garantem que os alunos possam ficar na graduação. Então, a gente teve muitas políticas de acesso à educação superior, porém, a gente tem poucas políticas que falam para a gente sobre a permanência, né, que garantem efetivamente uma permanência. Então, nós temos muitas políticas de acesso, nós temos políticas de cotas, né, dentro das instituições, porém, a gente tem as permanências, né, um auxílio transporte, um auxílio moradia, auxílio alimentação, uma bolsa, né, para esses estudantes, predominantemente em instituições públicas. As instituições privadas pouco colaboram, né, com essa parte de permanência dos seus estudantes. E isso é discutido, esse fator socioeconômico, é discutido por diversos autores, né, que influencia, então, na nota que eles vão ter no ENAD. Então, o desempenho dos alunos no ENAD está fortemente influenciado por qual é a categoria administrativa e a modalidade de ensino desses estudantes. Então, os nossos dados, nós podemos observar isso com uma frequência muito grande, né? Porque os maiores conceitos, que são o 4 e o 5, para os cursos, são atribuídos para os cursos presenciais. E os dados que a gente tem um menor conceito de curso, sendo 1 e 2, estão na modalidade EAD, no ensino à distância. Como a gente viu que a maior concentração de matrículas EAD é em instituições privadas, então a gente pode, né, inferir que essas instituições privadas
não estão realmente favorecendo que esses estudantes contribuam para que o curso tenha uma nota elevada, né? Dado que a gente sabe que, por ser uma instituição privada, as outras formas, né, dos sinais de avaliação para essas instituições, então, como laboratórios, material didático, isso essas instituições têm, porque são instituições privadas. Então, elas realmente estão ofertando para os seus alunos uma qualidade de ensino, ou talvez uma permanência muito baixa, né? Porque o maior contingente de matrículas que a gente tem de concluintes é exatamente no ensino presencial das instituições públicas. Então, os alunos não estão conseguindo, né? Eles estão na modalidade EAD, então eles conseguem terminar o curso por estarem nessa modalidade, porém, eles não conseguem chegar ao fim, né? Quem está no presencial dificilmente consegue concluir o curso, então fazendo com que a quantidade de alunos da forma presencial em instituições privadas seja muito pouco, tá? Então a gente pode concluir, né, que essa mercantilização que a gente teve da educação, principalmente na década de 90 e que continua em curso, né, a gente tem grandes conglomerados que estão aí no ensino privado das instituições de ensino superior no país, elas estão, então, indo em direção a essa política mercadológica da educação, mão de obra rápida, via EAD, que é de baixo custo para a instituição, porém, os indicadores mostram que esses alunos, ou se eles estão num curso presencial, eles não têm formas de se manterem no curso, então a taxa de concluintes é muito baixa. Se eles estão na EAD, eles conseguem concluir, mas o aprendizado avaliado pela prova não está sendo suficiente para deixar os cursos com uma nota mais elevada, fazendo com que a maior concentração desses cursos estejam com nota 1 e 2. Então, mais uma vez, a gente salienta que o investimento é mesmo nas instituições públicas, as licenciaturas, a melhor formação são nas instituições públicas de ensino, principalmente essas que nós analisamos, né? Ciências da natureza e matemática no Brasil. Então, era isso. Nosso trabalho estará disponível nas atas do Congresso. Muito obrigada pela atenção e por nos ouvirem. Qualquer dúvida, né, pode colocar aqui que eu respondo para vocês no dia da apresentação. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.